Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Peço que os irmãos abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Peço que os irmãos leiam, por favor, apenas esse versículo 9. Acompanhem, por favor. Vamos lá? Vós sois raça, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai celeste, rogamos em nome de nosso Senhor Jesus que nos conceda a graça do entendimento, que nos faça, Senhor, santificados na verdade, a fim de que proclamemos as tuas virtudes. Faze isso por amor do teu nome, faze isso, pedimos, por teu Filho, nosso Senhor Jesus, por intermédio de quem tu nos salvaste, tem nos salvado e nos salvarás. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus, pedindo que nos perdoe os pecados. Amém. Domingo passado tivemos a oportunidade de olhar para esse versículo 9, primeira parte dele, e vimos a grandiosa posição dos crentes. Os crentes que, diferentemente daquilo que eles eram desde que nasceram, e passaram a ter uma nova situação. Vimos, porém, porque eles, na verdade, eles foram feitos aquilo que esse versículo 9, primeira parte, nos diz. A posição de parentesco com Deus, segundo esse versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, uma posição de intimidade com Deus, sacerdócio real, diz ele aqui, uma posição de divina nacionalidade, porque ele diz que vocês agora são nação santa. E, por fim, uma posição de um bem precioso de Deus, porque ele diz povo de propriedade exclusiva de Deus. Hoje vamos mais adiante e vamos verificar agora o novo maravilhoso propósito da vida dos crentes, ou o gracioso propósito do viver dos crentes. E é muito claro que o texto diz, a fim de vocês foram feitas essas coisas, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui, então, segundo o apóstolo Pedro, homens e mulheres foram escolhidos na eternidade e no tempo e no espaço, eles foram chamados para uma nova vida, para um caminhar diferenciado com Deus. E é muito claro o texto quando diz o propósito, a fim de, ele fala aqui. Então, o que é que nós veremos nesta noite pela graça do Senhor? 3 coisas, basicamente. Primeiro, nós vamos ver, eu vou citar essas coisas, e vamos ver, os crentes são os proclamadores de Deus, eles a fim de proclamardes. Segunda coisa que vamos ver é que os crentes proclamam as excelências morais de Deus. Ele diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele. E por último, veremos que os crentes proclamam o que proclamam por serem, diferentemente do que eram, luz no Senhor. Aquele, ele diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, em primeiro lugar, vejamos, os crentes são os proclamadores de Deus. E isso significa que eles devem anunciar
os crentes devem anunciar, devem declarar ou ainda proclamar verbalmente alguma coisa. E, segundo o contexto, esta proclamação não é aquele anúncio oficial feitos pelos arautos, aqueles que iam antes dos reis, a fim de anunciar a chegada do rei, mas é uma declaração, é uma verbalização de coisas referentes ao Senhor. É difícil encontrar um crente mudo, mas mesmo que o crente seja mudo, ele vai se comunicar, e nós vemos que quando certas autoridades estão expondo alguma coisa, tem sempre ao lado alguém fazendo gestos que comunicam aquilo que está sendo dito. Além disso, ainda que a palavra usada pelo apóstolo Pedro não seja encontrada em nenhum outro lugar, segundo os estudiosos, claro, no Novo Testamento, ela é derivada e é semelhante a outras palavras cujo significado é o mesmo. Então, são palavras que trazem a ideia de anúncio. De alguma maneira se declara. Vocês já notaram que tem um fruto da nossa região que é difícil você calá-lo, silenciá-lo? É o cupuaçu. Escolha o cupuaçu. Você não vai conseguir, porque se deixar alguma brechinha, ele vai dizer: esse-me aqui, eu sou o cupuaçu, e o cheiro é inigualável. Os crentes, irmãos, como cupuaçu, eles têm que fazer isso. Então, tanto Lucas como Paulo, eles empregaram palavras semelhantes a essa, com sentidos diferentes, mas a ideia é que o aviso é dado, a informação é dada. Então, o ponto que devemos nos apegar com relação àquilo que eles devem proclamar diz respeito ao fato de que os crentes são mensageiros de Deus em algum sentido. Ou seja, os eleitos têm um grande privilégio de proclamar coisas boas. Eu lembro, uma certa ocasião, um homem foi morar num lugar chamado Aefã, em Flores. Era rua quase deserta, não tinha muros, só na frente um pedacinho, de maneira que os vizinhos viam a vida dos outros. Não tinha muro. Aí chegou a notícia assim: olha, tem um vizinho aqui que ele estende roupa. A esposa dele lava, prepara, e ele vai lá e estende a roupa para ela. Isso é uma proclamação. Vocês estão entendendo? Não entendeu não, Renê? Entendeu? Os crentes sempre proclamam, como o cupuaçu não tem como se esconder. Então devemos ver, irmãos, e considerar a maravilhosa experiência de homens e mulheres que, a despeito de estarem como os leitores originais do apóstolo Pedro, em situação adversa, em circunstâncias difíceis, eles fizeram diferença. E Pedro está dizendo: vocês foram chamados para serem proclamadores. É por isso que no livro de Atos nós vemos que os irmãos que foram dispersos, eles saíram e proclamaram, eles balbuciaram, eles disseram coisas referentes ao Senhor Deus. Diz a Bíblia: entre mentes que foram dispersos, iam por toda parte, pregando a palavra, anunciando a palavra. Vamos pensar no ambiente de faculdade. Estando nós lá, nós temos sido cupuaçu ou é uma fruta qualquer que não exala nenhum perfume? Às vezes é cômodo dizer: não, eu não sou, eu vou ficar quieto aqui nesse lugar, mas não tem jeito, porque os crentes, mais cedo ou mais tarde, vão ser reconhecidos, porque eles foram chamados para proclamarem. Então vejamos, em segundo lugar, que os crentes proclamam as excelências morais de Deus. Diz, a fim de proclamar o que, irmãos? As virtudes daquele, evidentemente, que vos chamou. Vós, porém, diz ele, sois
o que são, a fim de proclamarem as virtudes. Realmente é um privilégio. É o privilégio de proclamar as excelências morais do Deus Salvador. Há atributos em Deus que não são comunicáveis, mas para o seu povo ele tem atributos que eles vão ter que comunicar. Os crentes, eles são inteligentes. Eu ia dizer alguma coisa, mas melhor não dizer. Os crentes são os únicos que podem proclamar as virtudes ou excelências morais de Deus em pelo menos dois sentidos. Primeiro sentido, eles devem proclamar os louvores a Deus, e as pessoas vão ouvir isso. No Salmo 108, o salmista diz que render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Não tem jeito de os crentes se esconderem quanto a isso, irmãos. E esse é um aspecto muito importante dessa proclamação das virtudes divinas. Declarar verbalmente os louvores do Senhor, declarar a Ele as suas grandezas. Ora, é muito provável que o apóstolo, como os judeus, ele estivesse aqui pensando nas muitas ordens contidas nos salmos para que se proclamasse os louvores do Senhor. Louvai ao Senhor vós, todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Não tem como deixar de fazer isso. Por isso é que é incrível, irmãos, que há pessoas que não querem se congregar. É incrível que há pessoas que, conquanto proclamam e digam, confessem que são cristãs, que são crentes, mas elas não fazem uma coisa que o Senhor Jesus disse que deveria fazer. Abra suas Bíblias, por favor, em Hebreus no capítulo 2, e veja o que nos é dito acerca daquele que foi o proclamador das virtudes divinas e proclamou os louvores do Senhor. Diz aqui no capítulo 2 de Hebreus, no versículo 11, diz assim: pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha, ele está falando de Jesus, de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores aonde, irmãos? No meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Irmãos, isso é um aspecto muito importante. Os crentes chegam aqui, quando entra uma pessoa não crente, elas não se entendem as coisas, mas elas sabem que os crentes estão cantando para alguém, que os crentes estão se dirigindo para alguém. E é isso, e isso faz toda a diferença. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Nesse sentido, os crentes, estando cheios do Espírito Santo, eles proclamam as virtudes ou grandezas de Deus. Por isso, Paulo disse: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e cantando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro aspecto da proclamação que Pedro aqui se refere. Os crentes foram chamados para proclamar ou proclamarem os louvores do Senhor. Tem um salmo que eu acho interessante, o Salmo 137, é um salmo que fala do povo do Senhor em Babilônia. E é um salmo triste, porque eles estavam expatriados, e diz lá que os babilônios pediam que eles cantassem alguma coisa, e eles disseram assim: como cantaria os cânticos do Senhor em terras estranhas? Mas aí eles se voltam assim: ó Jerusalém, que resseque a minha mão se eu de ti não me lembrar. Irmãos, aonde quer que vamos, precisamos proclamar as virtudes do Senhor, no sentido que estamos vendo, os louvores do Senhor. Há outro aspecto que os crentes, os eleitos, devem proclamar: os atos salvadores de Deus aos homens.
Quanto a isso, eu tomo as palavras de Dr. Kistemark, quando ele diz o seguinte: os crentes devem proclamar verbalmente as virtudes louváveis de Deus, seus feitos, seu poder, glória, sabedoria, graça, misericórdia, amor e santidade. Nós fomos chamados a fim de proclamarmos a salvação de nosso Deus. O povo de Deus é um povo de cujos lábios os homens ouvem acerca da salvação. Não tem outro meio. A igreja é chamada de coluna e baluarte da verdade. É a igreja que tem que fazer isso. Aonde os crentes vão, os louvores do Senhor são proclamados, a salvação do Senhor é também anunciada de alguma maneira. Eu pergunto, abram suas Bíblias no Salmo 96 e vejam a ordem que é nos dada quanto a isso, irmãos. Salmo 96. Dá vontade de cantar esse salmo? Olha só o que diz ele. Vamos ler juntos, por favor. Os versículos de 1 a 3 e depois o versículo 10. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia por dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Versículo 10. Dizei entre as nações, venha o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Irmãos, vivendo num mundo caracterizado por homens e mulheres de cujas bocas saem muitas futilidades, coisas inúteis, que privilégio é poder proclamar as virtudes divinas. Vocês já imaginaram? Você vai no hospital, aí você olha assim, se for enfermaria, sei lá o que for, aí você olha e vê a miséria no hospital. Mas tem alguém cujo semblante não é de gente que está abatida no sentido de sem esperança. E aí faz diferença. O corpo clínico percebe e se comunica uns com os outros dizendo: aquele paciente, aquela paciente é diferente. Ela chora, ele chora, mas eles não murmuram. E quando a gente vai lá e diz: por que você é assim diferente? Ele diz: porque o meu Senhor está comigo. O meu Senhor é o meu Deus, Ele é socorro bem presente nas tribulações. Para isso o crente foi chamado, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não há tempo para a gente ver mais coisas, mas, irmãos, que tal se dissermos: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. E aí ele diz, Davi diz: engrandeceu o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que eu temo e livra-o. E aí diz ele: provai, o contexto é o mesmo de Pedro, e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O que vocês dizem? Em terceiro e último lugar, os crentes proclamam o que proclamam por serem luz no Senhor. Eu vou repetir. Os crentes proclamam o que proclamam por serem luz do Senhor. Diz o texto, porque ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se a gente perguntar por que eles agora são luz no Senhor, o que é que acontece? Ele faz isso de modo extraordinário. O apóstolo Pedro usou ao exortar seus leitores, apelou-os por causa do seu novo status, por causa da sua nova posição. Que, em outras palavras, que através de sua conduta devem os crentes testemunhar que são
filhos da luz e não das trevas. Vocês eram trevas, mas agora vocês estão na luz e vocês são luz no Senhor. Logo, proclame as virtudes, proclame as grandezas de Deus na conduta de vocês. Isso é para levar-nos a temer, irmãos, nesses dias tão difíceis, mas o mundo carece disso. E então vem algumas questões que a gente precisa pensar aqui. Quem dentre os nascidos de mulher proclamou as virtudes ou excelências morais de Deus mais do que nosso Senhor Jesus Cristo? Ninguém. É dele que se diz em João, no capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e diz assim, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É ele mesmo quem diz, falando a Filipe, quando disse, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E o Senhor disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido, quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E ele, Jesus, quanto aos crentes, também diz, falando pelos seus apóstolos, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Em outras palavras, o apóstolo João está dizendo o seguinte, vocês querem conhecer Deus? Vá àquela família, fique olhando aquela família, de modo que ela não saiba. Aí você vai ver o marido amando a esposa amando o marido, os filhos se submetendo aos seus pais, os pais voltados para os filhos em consideração, trazendo para eles o ensinamento, por exemplo, por palavra. Você vai dizer assim, nessa casa Deus está presente, porque o amor está aqui, Deus está nesse lugar. Vocês entenderam? A mesma coisa numa igreja. Vocês querem ver a igreja, Deus na igreja? Olhe para a igreja, como é que ela se relaciona. Vá aí para fora, nos bastidores, como é a conversa deles. E você vai saber, Deus está nos bastidores ou não. Se, entretanto, diz o apóstolo Pedro em outro lugar, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, diz ele, isto é grato a Deus, porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. E dele diz assim, o qual não cometeu pecado, nem dolo, engano algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ou seja, irmãos, quando se olhava para o Senhor Jesus Cristo, em qualquer situação, não tinha como deixar de dizer aquilo que o centurião disse ao pé da cruz. Este verdadeiramente era filho de Deus. Por quê? Porque ele estava proclamando as virtudes divinas. Que gracioso privilégio possuem os eleitos de Deus. Quando os crentes se perdoam mutuamente, estão dizendo o quanto Deus é Deus perdoador. E assim os filhos entendem, crescem nesse ambiente, vendo papai perdoando mamãe, mamãe perdoando papai. Eles aprendem a perdoar pela maneira como seus pais se conduzem. Quando os crentes se mostram misericordiosos, estão proclamando que Deus é misericordioso. No mundo caótico como o nosso, no mundo de olhos enxutos, encontrar pessoas que vertem lágrimas diante da dor do necessitado, e não só verte lágrima, mas também opera, age, diminuir o sofrimento do seu próximo. Quando os crentes se apresentam com uma só palavra, dizendo sim, sim, não, não, estão dizendo que Deus é todo fidelidade e todo verdade.
Quando eles, enfim, amam os que lhe perseguem, estão afirmando que Deus é amor, porque Deus faz nascer o seu sol sobre bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos. Irmãos, vou falar uma coisa com muito temor. Não faz muito tempo, ainda não acabou, que os crentes fizeram tudo, menos proclamar as virtudes desse Deus. Quando o nosso país se vê envolvido nessas questões políticas, eles proclamaram virtude que não tem nada a ver com o Senhor. E não pode chamar de virtude, de hipótese alguma pode se chamar de virtude. Se você lá, nesse período eleitoral horrível que o nosso país passou e ainda está experimentando, se você, na sua casa, não deu lugar para seus filhos ficarem estupefatos, vendo que você é diferente do que ele ouve na escola, é diferente do que ele ouve na faculdade, que você não está jogando pedra em ninguém como Simei fez com Davi, e ver você orando, sentado à mesa, pedindo, Senhor, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do nosso governante, tenha misericórdia dos magistrados. Se seus filhos não viram isso, você não proclamou as virtudes daquele que nos chamou para a sua, das trevas para a sua maravilhosa luz. Estão entendendo, irmãos? O que é esse tema? O gracioso propósito da vida dos crentes. Que conclusão nós chegamos? Os crentes, na eternidade, foram amados, na eternidade, foram escolhidos, e no tempo e no espaço, o Senhor Deus os chamou. A vida dos crentes não é vida fácil, mas há algo na vida dos crentes que é de grande importância, porque eles são vitoriosos. Por isso é que a Escritura diz: todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, a esses mesmo predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. De maneira que os crentes são como aquela carga preciosa que sai do interior, vindo para a capital, e onde passa, deixa o seu aroma. E é dito assim: lá vai a carga de cupuaçu. É conhecida. Não tem como burlar a fiscalização, porque está lá o cheiro do cupuaçu. Se estiver sozinho, vai cheirar do mesmo modo. Se estiver em grupo, vai ser mais perfumado ainda o ambiente. Assim são os crentes. E quando isso ocorre, Deus está sendo glorificado na vida deles. É assim na pessoa do Senhor Jesus, será assim na nossa vida, porque o Senhor afirmou que vai cumprir o seu propósito, que Ele cumpre o seu propósito em nós, fazendo com que nós vivamos para o louvor da sua glória, por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade. Fiquemos em pé, meus irmãos e irmãs, por gentileza. Vamos louvar o Senhor nosso Deus cantando Maravilhosa Graça. Maravilhosa graça, desde começar a me dar pela maravilhosa graça de Jesus, maravilhosa graça, maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente, é maior que a minha imitação do amor. O nome de Jesus engrandecer a Deus louvar. Maravilhosa graça, traz-me também a noção. Hoje eu sou Deus em pela maravilhosa de Jesus. Trazei maravilhosa graça, imensurável. É suficiente, santo amor, o nome de Jesus engrandecer a Deus louvar. Maravilhosa graça, Ele as bênçãos, graças a Deus,
Samuel, Moro, Frota, vem aqui com seus pais. Ele não pode vir com os próprios pés, tem que ser carregado. E ele vem, o pessoal vai abrindo ala para ele passar. Sim, Senhor. Que noite, memorável noite. E eu já sei que eu já vi rostos aqui, que estão aqui, prestigiando, participando desse sacramento. A igreja cristã, do ponto de vista bíblico, ela é caracterizada por 3 coisas importantes. A proclamação da palavra do Senhor tem que estar presente. A ministração dos sacramentos, dentre eles o batismo e a ceia do Senhor, e a disciplina. Sem disciplina, não pode uma igreja ser considerada como tal. A igreja precisa de seguir nessa caminhada. E esse casal querido está hoje aqui, graças ao Senhor, tendo o privilégio de apresentar, no sentido de trazer o Samuel Moro Frota para receber o batismo. Samuel nada entende. Samuel não pode dar uma palavrinha. Também os filhos de Abraão, quando foram circuncidados, tinham 8 dias de nascido, no caso, segundo a lei. E então isso faz com que nós creamos que se aplica o sacramento, que não era circuncisão, não é a circuncisão, agora é o batismo para a introdução no meio do povo do Senhor, o batismo com água. Então, para tanto, é importante que os pais, evidentemente, se responsabilizem e se respondam algumas perguntas que são conhecidas, mas são importantes e devem ser repetidamente ditas sempre que uma criança for submetida ao batismo. Então, perguntando aos pais, os irmãos creem que em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu e está assentado à mão de Deus Todo-Poderoso, o Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, em uma só igreja universal, mas não é essa universal daí, não. Universal no sentido de todo mundo. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Prometem que, se o Senhor Deus for servido, conservar a vida desta criança, Samuel, até a idade da razão, hão de instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada na Sagrada Escritura. Prometem ensinar-lhe a ler para que leia por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir-lhe vós mesmos de bom exemplo de piedade e religião e esforçar-se por todos os meios designados pelo Senhor para criá-lo na disciplina e correção do Senhor. Já devem ter uma varinha em casa preparada para isso. Eu espero conhecer essa varinha discretamente, futuramente. Prometem ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde essa tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele. Muito bem, muito. Então nós vamos fazer agora, realizar finalmente esse sacramento, na expectativa de que o Senhor abençoe bem mais e esse lá cresça mais menino, mais menina, para a gente ter o que fazer aqui mais e mais vezes. O que vocês dizem, irmãos?